Atenção, Brasil! O que eu vou te revelar agora é simplesmente explosivo. A bomba que está prestes a detonar em Brasília vem direto dos bastidores do poder nos Estados Unidos. E tem um alvo muito claro: Alexandre de Moraes. Sim, o mesmo ministro que há anos vem atropelando as leis, rasgando a Constituição e agindo como um verdadeiro ditador de toga, agora está na mira de uma máquina muito mais poderosa do que ele jamais enfrentou: a do governo americano. E não é qualquer governo, não. Estamos falando do time de Donald Trump, que já começou a se mover nos bastidores, silenciosamente, para impor sanções sem precedentes ao todo-poderoso do STF. O que parecia impossível até poucos meses atrás, agora está se desenhando com força e consistência. E você precisa entender cada detalhe disso. Mas atenção, o que você vai ver aqui não vai passar no Jornal Nacional, nem vai ser destaque na Globo ou na Folha. Porque essa verdade que está vindo à tona, meus amigos, é justamente aquela que os donos do sistema querem esconder de você. Então segura firme, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 coisas que podem mudar tudo no Brasil. Primeiro, quem são os 4 setores do governo Trump que estão de olho em Moraes. Segundo, o que está prestes a acontecer nas próximas semanas. E terceiro, como a própria Casa Branca está se mexendo para dar o troco. E com juros e correção. Não sai daí, porque esse vídeo pode ser censurado a qualquer momento e o sistema não quer que você ouça o que eu tenho para te contar. E se você acha que isso é só mais uma especulação, se prepare, porque a coisa já está muito mais adiantada do que a mídia do sistema quer admitir. A notícia saiu em primeira mão na coluna do jornalista Paulo Caperi, no portal Metrópolis, e já começou a sacudir os bastidores da política nacional. 4 pastas estratégicas do governo americano estão, neste exato momento, analisando sanções contra Alexandre de Moraes. E quem está por trás disso? Jason Miller, um dos homens mais próximos de Donald Trump, conselheiro direto e voz ativa nas decisões do ex-presidente. Jason não apenas fez duras críticas a Moraes recentemente, como também classificou o ministro como a maior ameaça à democracia em todo o hemisfério ocidental. Presta bem atenção. Não foi um deputadozinho qualquer, não foi um youtuber. Foi um conselheiro presidencial, com acesso direto ao gabinete de Trump, dizendo que o nosso ministro do STF é um perigo para a liberdade nas Américas. E se isso não bastasse, Miller tem motivo de sobra para buscar justiça. Ele mesmo foi vítima de um verdadeiro abuso de autoridade por parte de Moraes aqui no Brasil. Uma história vergonhosa que envergonha o país e revela o tamanho do poder que esse homem acha que tem. E se você acha que ele ia deixar isso barato, se enganou. O troco tá vindo, e tá vindo pesado. A vingança está sendo servida no prato frio da diplomacia americana. Vamos voltar no tempo para entender o tamanho da humilhação que Jason Miller passou nas mãos de Alexandre de Moraes. E como isso se tornou o estopim de uma articulação internacional contra o ministro mais autoritário da história do STF. Era 7 de setembro de 2021, uma data simbólica, Dia da Independência do Brasil. Jason Miller, convidado especial do maior evento conservador do mundo, o CEPAC, chega ao nosso país para participar das comemorações e debates. Mas o que deveria ser uma visita diplomática, de honra, se transformou num espetáculo vergonhoso de perseguição e abuso. Ao desembarcar em Brasília, Miller foi interceptado pela Polícia Federal. 2 agentes, seguindo ordens diretas de Alexandre de Moraes, o detiveram e o levaram para um interrogatório, como se fosse um criminoso. E quais eram as perguntas? Com quem você se encontrou? Quem está ajudando você com o header? Quem são seus representantes no Brasil? Um cidadão norte-americano, sem nenhuma pendência judicial, sem cometer qualquer crime, foi tratado como ameaça nacional apenas por ter opiniões conservadoras. Isso é inaceitável. Isso é autoritarismo puro. E pior, foi necessário que a Embaixada dos Estados Unidos intervisse diretamente para liberar Miller, senão o vexame internacional teria sido ainda maior. Essa afronta, meus amigos, não foi esquecida. E agora, com Trump se aproximando novamente da Casa Branca, a hora do acerto de contas está chegando. E Moraes sabe disso. E agora vem o que realmente está tirando o sono de Alexandre de Moraes.
As quatro engrenagens pesadas do governo americano que estão em pleno movimento para enquadrar o ministro brasileiro. Isso não é achismo, não é teoria da conspiração. São informações concretas, vindas de dentro do coração do governo dos Emanuel. A primeira frente é o Departamento de Estado, comandado por ninguém menos que Marco Rubio, senador firme, conservador, aliado histórico de Donald Trump e um crítico ferrenho de regimes autoritários. Foi ele quem denunciou publicamente que o bloqueio da Rede X no Brasil, ordenado por Moraes, era um ataque direto às liberdades fundamentais. Agora, com poder real nas mãos, Rubio pode autorizar a inclusão de Moraes em listas de sanções diplomáticas. Sabe o que isso significa? Que Alexandre pode se tornar um pária internacional, proibido de pisar em solo americano, com seu nome na lista de indesejáveis. Mas não para por aí. A segunda engrenagem é o Departamento de Segurança Nacional, liderado pelo coronel Mike Waltz, um homem de pulso firme, linha dura com ditaduras e altamente desconfiado de governos que se aproximam demais da China, como o de Lula. E Waltz já está com a lupa em cima de Moraes. Sabe por quê? Porque ele entende que o controle das redes sociais e a perseguição judicial a opositores no Brasil são sinais claros de censura e autoritarismo. E Moraes está sendo visto lá fora como símbolo dessa repressão. O nome dele já circula nas mesas do poder em Washington. E não é em tom de admiração, é em tom de repúdio. A terceira frente de ataque contra Moraes talvez seja a mais perigosa de todas: o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E por que isso é tão alarmante? Porque é esse departamento que tem o poder de aplicar o que muitos chamam de pena de morte financeira. Sim, você ouviu certo. Se aprovado, Alexandre de Moraes pode ter todos os seus bens bloqueados internacionalmente. Contas bancárias congeladas, cartões de crédito invalidados, investimentos fora do Brasil encerrados, propriedades no exterior confiscadas. E não para por aí, essas sanções podem ser estendidas para membros da família, como sua esposa ou filhos. É o tipo de punição que destrói a reputação e o poder de uma figura pública de forma devastadora. Nos bastidores, já se comenta que o nome de Moraes circula entre os alvos de um dossiê elaborado por congressistas ligados a Trump, reunindo provas e testemunhos que indicam abuso de autoridade, censura e perseguição política. E convenhamos, um ministro de Supremo de qualquer país civilizado que interfere em eleições, que censura redes sociais, que prende opositores sem julgamento e que manda calar jornalistas, seria imediatamente investigado e afastado. Mas no Brasil, esse homem é blindado, tratado como intocável. Lá fora, essa blindagem não existe. E o mundo está começando a ver quem é, de fato, Alexandre de Moraes. A casa está começando a cair. E não será uma queda leve. E aí vem a quarta e última engrenagem, aquela que pode selar de vez o destino de Alexandre de Moraes no cenário internacional: o Conselho Jurídico da Casa Branca. É esse órgão que tem a função de aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos, neste caso, Donald Trump, caso retorne ao poder, o que pelas pesquisas mais recentes está cada vez mais provável. O Conselho da Casa Branca já foi acionado para avaliar se há base legal suficiente para a aplicação de sanções contra Moraes, com base nas denúncias de abuso de poder, censura sistemática e violações de direitos humanos. Isso não é pouca coisa. Quando o Conselho emite um parecer favorável, a decisão final vai direto para a mesa do presidente. E é aí que a coisa ganha uma outra dimensão. Estamos falando de Trump, o homem que viu seus aliados sendo perseguidos por Moraes, que viu sua rede social, Rumble, sendo bloqueada por ordem do ministro, que viu conselheiros seus, como Jason Miller, serem detidos no Brasil como se fossem criminosos. Você realmente acha que Donald Trump vai esquecer tudo isso? Que vai deixar isso barato? Muito pelo contrário. Se há uma oportunidade de devolver o golpe de forma legal, jurídica e internacional, Trump vai agarrar com unhas e dentes. E com o parecer dessas quatro pastas, Estado, Segurança, Tesouro e Conselho Jurídico, o caminho está aberto para uma punição histórica. Uma punição que pode transformar Alexandre de Moraes no primeiro-ministro de Suprema Corte brasileiro,
a ser declarado persona non grata pelos Estados Unidos. Imagine só o impacto disso. Agora pare e pense comigo. Você já viu algum ministro do STF ser alvo de uma operação internacional desse porte? Já viu algum magistrado brasileiro ser citado por ameaçar a democracia do hemisfério ocidental? Porque foi exatamente isso que o conselheiro de Trump, Jason Miller, disse, que Alexandre de Moraes representa a maior ameaça à democracia nas Américas. E não é qualquer um que está dizendo isso, não. É um homem que aconselha o possível futuro presidente dos Estados Unidos, alguém que já sofreu na pele o autoritarismo de Moraes. Em 2021, ele foi detido em Brasília como se fosse um criminoso, simplesmente por vir ao Brasil participar de um evento conservador. Isso é gravíssimo. Um cidadão estrangeiro com imunidade diplomática, sendo constrangido por ordens de um ministro do STF. Isso gerou revolta dentro do governo americano. Criou uma crise silenciosa que agora começa a ganhar forma concreta em Washington. E o pior, Jason Miller foi questionado sobre com quem havia se encontrado, quem o ajudava com a rede Gather, quem eram seus contatos no Brasil. Uma espécie de interrogatório que só se vê em regimes autoritários como Cuba ou Venezuela. Moraes cruzou uma linha. Ele deixou de agir como juiz e começou a se comportar como um agente político, um xerife do pensamento. E agora, o preço disso pode estar chegando. Os Estados Unidos não esquecem, principalmente quando um de seus cidadãos é humilhado em solo estrangeiro. O cerco está fechando, e é cada vez mais difícil escapar quando a Casa Branca, o Tesouro, o Departamento de Estado e o Conselho de Segurança apontam todos para o mesmo alvo, o senhor Alexandre de Moraes. Agora, uma pergunta crucial. O que vai acontecer quando o governo americano finalmente se alinhar e decidir agir contra Alexandre de Moraes? Quando todas essas frentes de poder se unirem em um único objetivo, será impossível que Moraes escape sem um preço a pagar. A resposta final, a cereja do bolo, vai vir diretamente de Donald Trump, e não será simples ou branda. E quem conhece Trump sabe que ele não gosta de perder, e muito menos de ver seus aliados sendo prejudicados. A humilhação de Miller, o bloqueio da Rumble, os ataques à liberdade de expressão e, claro, o impacto direto nas suas próprias empresas de mídia. Tudo isso está sendo cuidadosamente analisado por Trump e seus conselheiros. Não seria surpreendente se, no momento certo, ele decidir agir com força, com uma punição tão rigorosa que faça a classe política brasileira tremer. Moraes sabe que o relógio está correndo, e cada minuto que passa aproxima ele de uma decisão de alto impacto que pode devastar sua carreira e sua influência no Brasil. O que antes parecia uma ameaça distante está se tornando um pesadelo iminente, e a Casa Branca não vai vacilar diante da oportunidade de colocar um ponto final na tirania de Moraes. E quando isso acontecer, a repercussão será global. Imagine o impacto de ver um ministro do STF ser atingido por sanções internacionais severas, com sua imagem destruída e suas finanças completamente controladas. Vai ser o maior escândalo internacional dos últimos tempos. E o pior de tudo é que Alexandre de Moraes está completamente despreparado para o que está vindo em sua direção. Ele acredita que o poder absoluto que tem no Brasil o protegerá de qualquer retaliação externa, mas ele está prestes a descobrir que esse tipo de arrogância tem um preço. Ele se vê como um imperador acima de qualquer crítica, julgando e condenando sem limites. Mas quando a mão de fora do Brasil começa a se estender contra ele, as coisas mudam de figura. O que os brasileiros não sabem, ou preferem ignorar, é que o governo dos Estados Unidos não vai permitir que um juiz no Brasil interfira na democracia americana e nos interesses de seus cidadãos. Já vimos isso acontecer antes, quando outros países tentaram agir de forma autoritária ou intervencionista, e o resultado nunca foi favorável a eles. E não pense que a Casa Branca vai ficar parada apenas olhando Moraes agir como se fosse dono do Brasil, interferindo até em questões internacionais, como a censura das plataformas de mídia que são aliadas de Trump. O processo de sanções contra Moraes está avançando, e ele não vai ter onde se esconder. O governo dos Estados Unidos está sendo cauteloso,
Mas a cada dia que passa, a pressão sobre o STF e sobre Moraes aumenta. Não importa o quanto ele tente se defender, a maré está virando e a conta vai chegar. A grande questão que fica agora é: o que acontecerá quando o governo dos Estados Unidos finalmente decidir aplicar as sanções contra Alexandre de Moraes? Estamos falando de uma cadeia de consequências que será impossível de ignorar. Ele vai ver seu patrimônio internacional bloqueado, suas contas bancárias serão congeladas e qualquer transação financeira será imediatamente barrada. Uma espécie de morte financeira, onde ele não poderá acessar recursos em praticamente nenhum banco do mundo. E o mais impressionante, essas sanções podem se estender aos seus familiares mais próximos, como sua esposa, seus filhos. Qual será o impacto disso na vida de alguém tão envolvido em escândalos e tramas políticas? Moraes pode até achar que sua posição de poder no Brasil o coloca acima de tudo e todos, mas as regras internacionais são diferentes. E se você acha que isso é só uma ameaça vazia, basta olhar para trás e ver como o governo dos Estados Unidos reagiu com sanções a outras figuras de destaque em países como Venezuela e Rússia, figuras essas que também acreditavam estar imunes. Moraes, com sua postura arrogante, mal sabe que está prestes a enfrentar uma tempestade internacional que pode destruir sua carreira e deixar um legado de vergonha e fracasso. Se ele pensava que sua posição no Supremo o protegeria, que sua aliança com certos grupos de poder o blindaria, está gravemente enganado. A punição, quando vier, será implacável e o impacto será devastador. O mais irônico de toda essa situação é que, enquanto Moraes continua agindo com desdém e impunidade dentro do Brasil, o mundo lá fora começa a se mobilizar para responsabilizá-lo pelos seus abusos. E ele nem imagina que a escalada do seu autoritarismo pode se tornar sua maior ruína. Imagine a repercussão global quando o presidente dos Estados Unidos tomar a decisão de aplicar essas sanções. A mídia internacional vai ecoar esse ato como um recado claro. Ninguém está acima das leis internacionais, nem mesmo um ministro de um Supremo Tribunal Federal. A imagem de Alexandre de Moraes será destruída, e seu poder, que parecia inabalável, vai derreter como neve no sol. Ele vai passar de senhor absoluto a um homem marcado por uma série de sanções impiedosas. A dor da humilhação será profunda, e o mais interessante é que, ao mesmo tempo em que a Casa Branca toma uma posição firme, a influência de Moraes no Brasil também será minada. Afinal, como um país como os Estados Unidos, que sempre se apresenta como líder da democracia ocidental, pode aceitar que um juiz brasileiro interfira em suas questões internas, censurando e prendendo pessoas com base em suas opiniões políticas? A pressão sobre o governo brasileiro, e sobre Moraes especificamente, nunca foi tão alta. Quando o poder externo se mobiliza, não há muito que o Brasil possa fazer para barrar essa onda de indignação global. Esse é o ponto de virada, o momento em que as coisas começam a se acelerar. Se você está gostando do que está ouvindo, continue acompanhando, porque o próximo capítulo dessa história vai ser ainda mais impactante. Agora pense em tudo o que está em jogo, o futuro de Moraes e o impacto que suas ações terão, não apenas no Brasil, mas em toda a cena internacional. Ele se vê como intocável, acreditando que nada poderá interromper seu reinado de abusos no Supremo. Mas ele não imaginou que seus próprios inimigos estivessem crescendo no cenário internacional. Trump, Elon Musk e outros aliados poderosos estão observando cada passo seu. E o que parecia uma batalha interna brasileira, agora se tornou uma guerra de proporções globais. E acredite, o que está por vir não é nada doce. Moraes está se cercando de inimigos poderosos e eles não vão poupar esforços para derrubá-lo. A sanção econômica, que pode bloquear suas finanças de forma irremediável, será apenas o começo. O impacto dessa medida será devastador, não só para ele, mas para o Brasil como um todo, já que ele será associado ao fracasso de um sistema político que acreditava estar acima das leis internacionais. Quando a Casa Branca se mover, será como um terremoto, abalando as estruturas do Supremo Tribunal e gerando uma onda de repercussão que será impossível de conter. Você pode estar se perguntando: o que vai acontecer no Brasil depois disso?
O que acontecerá quando o poder de Moraes se transformar em cinzas? O jogo político no Brasil nunca mais será o mesmo. E quem será o próximo alvo? Quais outras figuras do governo terão seu destino selado pelo impacto dessas sanções? O futuro está por um fio, e Moraes está na linha de frente de uma batalha que ele nunca imaginou travar. Agora, a última pergunta que fica é: o que você acha que vai acontecer quando tudo isso se concretizar? Qual será a reação do povo brasileiro, dos seus aliados e da mídia? O que resta para Moraes quando sua credibilidade e poder forem pulverizados pelo peso da justiça internacional? Deixe sua opinião nos comentários e não perca os próximos capítulos dessa história, porque acredite, o final está mais próximo do que você imagina.